Paz do Senhor, meus irmãos, meu irmão, minha irmã, que chegou aqui em busca de uma palavra. A palavra hoje, ela se encontra em Daniel, no capítulo 3, no versículo 28 e 29, que vai nos dizer assim: Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Portanto, faço um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmias contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas de monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Amém, gente? Louvado seja Deus. Essa palavra é tão forte, né, gente? Porque esses 3 rapazes, eles foram um exemplo de fé em toda a Bíblia. Porque a Bíblia, todos tiveram a presença de Deus, todos tiveram muita fé em Deus, porque Deus agiu grandemente na vida de todos esses heróis da Bíblia. Mas esses 3 rapazes foi uma fé em conjunto. Foi uma fé assim que os 3 tiveram iguais, juntos. E aqui eles mostram para nós que mesmo nós estando em momentos muito, muito difíceis, mesmo nós estamos passando por momentos difíceis, Deus, ele permite às vezes nós entrarmos em lugares, entrarmos em situações muito piores, situações terríveis às vezes, para provar, para mostrar o poder dele. Mas para isso a nossa fé tem que estar firme com Deus. Temos que estar no centro da sua vontade, para nós termos aquela certeza, aquela confiança, essa confiança que Deus está nos ensinando nesse período de provação. Essa confiança é para isso, é para a gente poder entrar em situações que nós vamos poder entrar de cabeça erguida e dizer: eu tenho um Deus que vai me livrar, eu não tenho medo disso aí. Não, isso aí não é nada. Imagina, gente, essa história de Sadraque, Mesaque e Abednego, eles se recusaram a adorar uma estátua de ouro que o rei fez para que adorassem. Todo o povo adorava, se ajoelhava, botava a cara no pó. E esses 3 rapazes juntos disseram: não, nós não vamos, nós só adoramos nosso Deus. Sem desrespeitar, eles disseram ainda, saudaram ainda a vida do rei, porque ali era um costume, né, que dizia que o rei viva para sempre. Isso aí não era uma oração, era um costume que o povo dizia isso para o rei, em sinal de referência, né? Mas eles se negaram. E o rei disse: então vocês vão queimar na fornalha. E eles disseram: nós vamos entrar então, se é o que nosso Deus quer. E o rei escolheu os melhores do exército dele para colocar eles lá na fornalha. E esses melhores que levaram eles morreram queimados só de jogar eles na fornalha. E eles foram atados para dentro da fornalha. E daí nesse outro versículo, vê que o rei, tem o versículo que o rei diz: ele disse aqui,
eu não coloquei três homens dentro da fornalha, né? No versículo 24. Se levantou e disse aos conselheiros: não lançamos nós 3 homens? E aí ele diz: eu vejo 4 passeando sem nenhum dano. No versículo 25. E o quarto é semelhante a um filho dos deuses. Você vê que Deus permitiu que eles caíssem na fornalha quente, 7 vezes mais quente do que era no normal, de tão bravo que estava o rei. Mas Deus permitiu para mostrar a todos que Ele estava com eles, para mostrar a todos a sua glória, o seu poder. E é isso que Deus promete para nós, gente. Isso Deus promete para nós. Nós, sendo obedientes, fiéis a Ele, nós vamos ter esse poder que nem eles tiveram lá todos. Assim como Ele livrou o Davi daquele gigante, Ele deu aquela coragem para Davi enfrentar aquele gigante, uma simples pedrinha. Então, Ele deu coragem para... Deu coragem não, porque Daniel foi jogado na jaula dos leões, que nem os Abednego aqui, o Sadraque e o Mesaque foram jogados, assim como Daniel foi jogado na cova dos leões. E Deus permitiu. Por quê? Deus podia ter livrado eles, Deus podia ter jogado uma bomba d'água e esfriado a fornalha, Deus podia ter dado um sopro e apagado a fornalha. Várias coisas Deus podia fazer, mas não. Deus deixou que eles jogassem eles e eles saíssem sem nenhum cheiro de fumaça. Nem um cheirinho de fumaça eles saíram de lá. E no final da história, o rei ainda, aqui ó, o rei ainda exaltou, olha, o dinheiro da província. Pareceu bem conhecido, maravilhas dos deuses altíssimos. Deus ainda recompensou eles depois. Foi obrigado a admitir que o Deus deles era o maior, que não existia outro Deus que pudesse dar um livramento que nem o Deus deles dera. Foi obrigado a reconhecer. E isso, gente, acontece em nossas vidas agora. Muitas pessoas até de poder, pessoas que não acreditam que Deus é com nós. Tem pessoas que não acreditam na nossa fé, nas nossas orações, nos nossos pedidos de livramento, nos nossos livramentos que Deus nos dá. Tem pessoas que não acreditam. Às vezes conciliam isso como um simples, como se diz assim, coincidência. Simples coincidência o que acontece contigo. E não é. Já é o nosso Deus agindo. O nosso Deus age, vai agindo de uma certa forma, de uma maneira tão forte, que é quando nós estivermos passando nessa prova, nesse deserto que nós estamos, nós vamos sair com tanta força que nós também vamos poder enfrentar muitas situações, muitos perigos, com a força, com a fé que Deus está nos dando, se tornando forte, mais forte cada dia mais. Você vai ter coragem também, você vai, depois de tudo isso que você passou, depois de tantas coisas que Deus lhe ensinou, você não vai mais ter medo de muitas coisas que você tinha medo antes. É isso que Deus quer de nós. Fortalecer nossa fé, continuar nos dando esperança, que nossa esperança seja fortalecida todos os dias. Então, gente, vamos confiar no nosso Deus, essa palavra que é muito forte para nós termos esperança. É o maior exemplo de fé que tem aqui na Bíblia. Esses 3 rapazes juntos tiveram a mesma fé,
acreditaram que o Deus deles pudesse livrar ele do perigo. E nós temos que nos unirmos e acreditar em Jesus e mostrar para todo mundo que Ele é o mesmo também e que Ele vai nos livrar de todos os nossos perigos. Agora, quanta coisa vem acontecendo aí no mundo, ó gente. Já estão falando em guerras, guerra para lá e para cá. Quanta coisa a gente já espera de que pode acontecer de ruim com tantas pessoas, porque as pessoas é que pagam. Os poderosos estão lá bem guarnecidos, bem trancados em algum lugar que não são atingidos. E o povo não. O povo perece, o povo padece, o povo morre, perde seus filhos, perde seus pais, perde sua família. Tudo nessas guerras aí, ó, de poder. Então, aí está mais ainda a importância de nós termos fé e pensar agora, nós temos que pensar em poder aguentar tudo isso que vem. Assim como eles aguentaram na fornalha, assim como Daniel aguentou na cova dos leões, nós temos que ter a fé suficiente para saber que Deus vai nos livrar dos perigos. Amém, gente? Então eu deixo essa palavra para vocês refletirem, fortaleçam sua fé, sua confiança. Não deixe que nada enfraqueça a confiança que você tem em Jesus. Porque Ele vai vir e vai te livrar de tudo que tu está passando. Ele vai te trazer uma vida nova, como Ele te prometeu. Amém? Fiquem na paz do Senhor. Profetizo a você em nome de Jesus que seu domingo vai ser especial, maravilhoso, que tudo que você sonhou na sua vida pode ser realizado hoje, porque Deus, Ele transforma nossas vidas da noite para o dia. Ele tem esse poder, Ele tem o poder de fazer qualquer coisa. Só basta nós termos fé. Amém? Fiquem na paz do Senhor. Até o próximo vídeo. Glória a Deus.